música e várias atividades, porque é o momento que eu tiro aqui para poder mostrar para você como é que você pode esgotar as possibilidades musicais com apenas uma música. Como é que você vai pensar nessa questão assim, porque, nossa, vou trabalhar ritmo, uma música. Vou trabalhar som curto e longo, outra música. Eu quero trabalhar percussão corporal, outra música. Ou não, vou trabalhar com educação infantil, eu preciso de uma música, né? Uma música bem infantilzinha, porque são bebezinhos, criancinhas. Não, vou trabalhar com Fundamental 1 e 2, preciso de outro repertório. E eu quero te dizer que não. Se você souber otimizar, se você souber entender, se você tiver bem claro para você quais são os eixos, qual é a essência da aula de música, no que se baseia, você não precisa de um repertório, de uma música para cada coisa que você vai ensinar e para cada turma que você vai ensinar. E além do que, eu te digo mais, se você tiver claro, né, os fundamentos, a essência da aula de música, é usar um repertório que você tem como trabalhar de diversas formas, se esse repertório ele for estratégico, você constrói atividades, ensina o que você tem que ensinar e ainda otimiza esse repertório e transforma numa linda apresentação, numa data comemorativa. E agora, falando em data comemorativa, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu amo comemorar. Eu gosto muito de comemorar. Se tem uma coisa que é importante, é a gente celebrar inícios de ciclo, final de ciclo, a gente lembrar de alguma data que é importante. Por exemplo, hoje é comemorado o Dia dos Avós, né? Fiz até um post bem bonitinho com ideias de 2 repertórios e ainda uma parlenda para você usar, ainda uma variação da parlenda, tá lá no feed. Depois vai lá dar uma olhadinha, salva para você consultar depois. Mas o que eu gosto muito é de data comemorativa. Eu gosto bastante. Aqui a gente comemora, pelo menos eu e meu marido, a gente comemora aniversário de namoro, quando ele me pediu em namoro, a gente comemora. Claro, né, aniversário de casamento, que foi semana passada. Gosto de comemorar aniversários e gosto de comemorar dias das coisas, sabe? Dia da pizza, dia do café. E, gente, o que move uma escola, parte do que move a escola, é o que a gente usa essas datas para comemorar, não é verdade? A gente não trabalha sempre dentro de datas comemorativas? Então, sempre tem uma apresentação de Dia das Mães, Dia dos Pais, nem que seja uma apresentação, mas algo relacionado, algo que lembre, é muito importante a gente trazer esse resgate, né, para a escola. Mas pode ser o Dia da Bandeira, a gente comemora, o Dia da Escola, o Dia do Estudante, que mais, né, as datas cívicas, né, 7 de setembro. Então tem datas que são muito importantes a gente comemorar e trazer isso para a escola. E por que não trazer isso para aula de música, né? A gente, na educação musical, como é que a gente trabalha dessa forma? E aí que eu tô falando para vocês que eu amo a comemoração, gosto muito de comemorar. Então o que eu percebi ao longo da minha jornada? Eu percebi que quando eu estava trabalhando, né, na educação musical, com as crianças, musicalização, enquanto eu não tive essa sacada, eu estava tendo ali um gap pedagógico. Por quê? Porque eu trabalhava, né, os conceitos, trabalhava os conteúdos lá com as crianças, ficava catando atividade em tudo quanto é tipo de lugar para poder preencher ali o meu planejamento para a aula poder funcionar, e funcionava. E aí era assim, cada semana para mim era um desafio, então eu não tinha muito bem uma organização de onde o que eu estava ensinando ia resultar. Isso para mim não era claro. O que era claro para mim, o que eu precisava fazer era dar uma aula de música que fosse divertida, que as crianças interagissem, que cumprisse ali o meu papel, porque afinal de contas eu estava sendo paga para isso, contratada para isso, então eu tinha que dar essa aula. Só que não tinha muito objetivo lá na frente. Tinha um objetivo da aula, mas assim, era uma coisa que acontecia que mais pra frente eu não sentia os frutos disso, entendeu? E sabe aquela coisa que o que não é visto não é lembrado? Pois é, isso acontece também dentro do convívio escolar. Por quê? Se o seu trabalho ele não é visto, ele não é lembrado, né? Infelizmente isso acontece. E aí, quando eu trabalhava dessa forma, quando chegava, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, era um corre-corre, porque eu tinha que parar o que eu tinha trabalhado com os meus alunos e aí tinha que preparar algo para essas apresentações, né? Professora de música! Lembramos da professora de música, tá chegando aí Dia das Mães, tá chegando Natal. Opa, nós temos aula de música na escola. E se de repente a gente tiver um coral? E se a professora tocar uma música na flauta, que ela trabalha a flauta? Se as crianças cantarem, né, balançarem ali os chocalhinhos e tal, aí sim a professora de música é lembrada, não é verdade? É assim.
É dessa forma. Só que eu pensei, bom, eu preciso achar uma forma que eu trabalhe, que eu faço no dia a dia com as crianças, mas que culmine nessas apresentações, porque daí sim eu vou apresentar o que as crianças realmente aprenderam. Então a aula, ela vai ter uma culminância. Eu vou trabalhar todos os conteúdos que eu preciso trabalhar dentro de um repertório que seja estratégico, e a estratégia é o quê? Eu usar essas músicas para transformar em apresentações. Eu faço atividades com elas, né? Eu uso toda a essência da aula de musicalização, o que é importante, trabalho performance, trabalho criação, trabalho atividades ativas, metodologias ativas, mas ao mesmo tempo eu consigo otimizar isso em apresentações. E aí, quando eu descobri que eu poderia fazer isso, aí sim, as minhas aulas, elas tinham uma continuidade, entendeu? Então, o que eu apresentava era de fato sim o que as crianças elas vinham desenvolvendo ao longo das minhas aulas. Então, o que aconteceu? Eu tive menos problema no planejamento, gastei menos tempo planejando, tá? Por quê? Porque eu sabia onde é que isso ia dar. Se eu sabia onde é que isso ia dar, eu sabia o que eu precisava desenvolver para poder chegar lá na minha culminância, né? No resultado do meu trabalho. Eu consegui organizar muito bem o meu planejamento, nele que fosse anual, ou bimestral, ou quinzenal, ficava fácil de administrar isso. E o principal, eu tinha um repertório que me dava condições de trabalhar dessa forma, sem ter que ficar pegando um monte de atividade da internet, música disso, música daquilo, entendeu? Então, assim, tudo isso trabalhou ao meu favor. E aí, eu fui mais além para você ver como a necessidade, o problema, ele pode ser a solução, né? Se você tiver o olhar certo, o problema, ele é a solução. Aí eu pensei o seguinte, gente, qual que é a melhor data do ano? Tem muita gente que não gosta desse período, eu necessariamente gosto bastante desse período, tenho lembranças muito boas desse período. Qual que é o momento em que todo mundo fica assim com o mesmo espírito, né? A cidade fica toda meio parecida no mundo todo e se fala disso, as pessoas vão construindo para isso. Qual o momento que é assim o ápice de um ano, né? Que aí é um fechamento de um ciclo e pode ser início de outro. O que é que não pode faltar, que todo mundo ama, todo mundo vai para assistir, se preparam para isso? É o que, gente? É a cantata de Natal, ou o encerramento do ano, né? Algumas escolas não trabalham com necessariamente uma cantata, mas trabalham com o resultado de o que foi trabalhado no ano todo, o encerramento. E nas escolas que eu trabalhei, esse evento da cantata de Natal é o ápice, principalmente da música. É aí então que reúne todos os pais, que eles vão lá para poder assistir. É o evento também que ajuda a garantir as matrículas do ano seguinte, né? Porque o pai vai lá e assiste uma cantata que a escola produz ali juntamente com a professora de música. Eu vou falar, nossa, claro, com certeza eu vou matricular o meu filho aqui o ano que vem, porque o ano que vem vai ter uma outra melhor que essa ainda, eu quero que meu filho participe. Ou do tipo, nossa, que legal, eu vou conseguir ver o meu filho participando aqui, eu nunca vi meu filho, nunca participou de nada. Ou mais importante ainda, professor, que tem que ficar muito claro para você, pode ser que o seu aluno, única oportunidade que ele vai ter na vida de ter uma aula de música, um contato musical, será na sua aula. Ou uma apresentação que vai ser por você. Ou se você vai trabalhar aquele aluno que é tímido, que tem medo de plateia, mas na cantata, na qualquer apresentação que seja, eu tô focando na cantata agora, mas vai ser o momento dele ser aplaudido. Esse aluno que tem autoestima baixa, ele nunca foi aplaudido em nenhuma outra situação. E você entende como isso é importante para um todo, para o seu trabalho, professor, que o seu trabalho agora ele vai ser visto, vai ser validado. Olha, o professor de música fez uma cantata aqui maravilhosa, tal, foi lindo, todo mundo vai achar lindo e você vai trabalhar para isso. Os pais vão credibilizar o seu trabalho, a escola com certeza vai querer ter você sempre, porque sabe que você dá resultado no seu trabalho, principalmente num encerramento de ano. Não é verdade? Quer seja onde você trabalha, se você trabalha no ensino básico, se você trabalha em escolas específicas de música, se você trabalha em projetos sociais ou se você trabalha na sua igreja, é sempre esperado uma programação de encerramento e aí combina com o Natal. É por isso que eu falo, né, que essa parte, a cantata de Natal, mas por que você tá falando de cantata de Natal? A gente ainda tá falando já de cantata de Natal, mas é porque você vai entender agora por que eu tô te falando isso. O que eu fiz? Ou primeiro antes de falar o que eu fiz, eu vou te falar o que é o habitual, tá? O habitual é, quando a escola ou o local que você trabalha decide por fazer uma programação de encerramento, ou seja, escolheu fazer uma cantata, o que você faz? Você vai atrás de uma cantata pronta, certo? Ou alguma que você já tem e tal, mas se você trabalha com crianças, educação infantil, fundamental 1 e 2, é difícil achar cantatas prontas para essas crianças que atendam. Primeiro,
Não pode ser uma cantata muito curta, nem uma cantata muito extensa, porque senão as crianças não aguentam esse tempo todo de apresentação. Segundo, as músicas, na maioria das vezes, são músicas difíceis de cantar, porque é em média 7, 8 músicas, né, para poder construir uma cantata. As letras são letras muito grandes, que vai ser difícil de memorizar, não tô falando que vai ser impossível, mas vai ser difícil delas memorizarem. Se elas não memorizarem, vai ter que ter uma letra, uma projeção para elas cantarem. Eu tô pensando num formato de coral, tá bom? Porque o coral, ele é mais clássico, né, de cantatas, né? Então eu estou pensando de coral, que é mais fácil da gente trabalhar também nas escolas. Outra coisa também, você vai ter que comprar uma cantata, e cantatas não são baratas. E outra coisa, para você trabalhar esse tipo de evento, você vai ter que começar do zero, porque não foi isso que você trabalhou no decorrer do ano, na verdade, porque onde que você vai pensar, poxa, eu vou trabalhar em janeiro, fevereiro começou as aulas, já vou trabalhar a cantata? Não faz muito sentido, mas não faz muito sentido, agora vai fazer, porque eu vou te explicar como é que eu trabalhei dessa forma. Agora eu vou te explicar, eu vou te entregar o ouro aqui agora, tá? Então é o seguinte, o que eu fiz? Eu comecei a compor as minhas músicas. Então eu tenho um repertório estratégico de 7 músicas. Essas 7 músicas que eu fiz pensando que eu pudesse trabalhar com elas o conteúdo do dia a dia da sala de aula, entendeu? Porque eu compus como eu fiz as músicas, então eu pensei exatamente o que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar uma música que fosse, assim, diferente do que a gente encontra por aí, que eu pudesse trabalhar tons homônimos, que eu pudesse explorar muito bem a questão rítmica, a questão sonora, as frases musicais. Então eu fui compondo essas músicas. Aí pensei, bom, vou trabalhar essas músicas para poder me atender nas datas comemorativas. Então, eu tenho música de Páscoa, eu tenho música de Dia das Mães, eu tenho música de Dia dos Pais, tenho música de Dia das Crianças, tenho música para a Semana da Música, que tem lá no finalzinho de novembro, e tenho mais 2 músicas de Páscoa mesmo, de Natal mesmo, 2 músicas natalinas mesmo, tá? Então, eu tenho 7 músicas. E aí, o que eu fiz? Ao longo do ano, eu vou trabalhando essas minhas músicas, dependendo com a data. Então, eu tenho o meu ano inteiro programado, sem ter dor de cabeça para as apresentações. Caso tenha na minha escola ou caso não tenha, eu tenho esse material para poder trabalhar, entendeu? Agora que vem a grande sacada que, olha, só de falar isso para vocês, assim, meu coração bate mais forte, chega palpita. O que eu fiz? Essas minhas 7 músicas, elas têm uma narrativa, elas contam uma história. Por quê? Eu pensei o seguinte, quando eu chegar lá no final do ano, para eu não começar do zero, para eu não ter que trabalhar músicas que sejam difíceis de memorizar a letra, e para sim entregar, mostrar o que as crianças aprenderam no decorrer do ano, eu vou juntar todas essas músicas e elas juntas formam uma cantata de Natal porque contam uma história. Então esse é o grande diferencial. Você deve estar perguntando, Di, mas como é que você fez, né? Como é que você trabalhou lá a música do Dia das Mães e aí como é que você juntou isso? Como é que você fez isso virar Natal? Bom, vou te contar. Não trabalhei apenas uma música específica, mas eu trabalhei versões de uma mesma música, tá? Então, contando assim parece simples, né? Mas deu bastante trabalho, tá? Então, eu compus uma música. Essa música, ela tem um objetivo, né? Uma estratégia, trabalhar a data comemorativa. Só que nessa mesma música eu tenho 3 versões para ela. Por quê? Quando eu tenho 3 versões de uma música, ela me dá mais possibilidade de multiplicar as minhas atividades que eu vou fazer. Segundo, por exemplo, eu tenho a versão cantada, né? Eu tenho a versão playback, que é o acompanhamento, e tenho a versão instrumental. Nessa versão instrumental eu tenho uma linha melódica, entendeu? Aí, o que acontece? Essa versão que eu tenho instrumental, que é a linha melódica, ela não é datada. Porque, por exemplo, se essa mesma música do Dia das Mães, eu vou usar ela lá no Dia das Mães, mas depois eu quero continuar usando essa música, entendeu? Aí, se eu uso a versão que ela é instrumental, eu posso usá-la do jeito que eu quiser, no momento que eu quiser, porque não tá dizendo ali que é da mãe, entende? E todas essas 7 músicas que eu falei pra vocês seguem essa mesma estrutura. Tem a versão cantada, tem a versão playback, o acompanhamento, e tem a versão instrumental que tem uma linha melódica. Por quê? Porque eu posso usar esse repertório onde eu quiser, quantos anos eu quiser, se eu quiser fazer a cantata ou não quiser fazer a cantata, eu tenho esse material que vai me acompanhar e eu tenho as atividades que eu posso fazer aplicadas dessa forma. Aí agora
deixa eu te falar. Mas, Gi, como é que você pegou uma música lá, sei lá, do Dia das Mães e jogou lá no Natal? Por exemplo, eu voltei lá pro segundo domingo de maio, tá? Faz de conta que agora é o segundo domingo de maio, é Dia das Mães, tá? Que é a música que eu vou mostrar pra vocês hoje, que chama O Amor de Mãe. Aí agora, como fui eu que compus, como foi eu que escrevi, como foi eu que escrevi a cantata também, a musical que eu escrevi, então eu consegui manipular isso da forma que eu quisesse. Entendeu? Aí essa letra fala, né? Eu vou mostrar um pouquinho aqui da letra, da parte cantada. E vou contar um pouquinho também da ideia, né? Das frases musicais. O nome da música eu coloquei O Amor de Mãe. Então eu pensei numa música que fosse mais lullaby, né? É mais uma canção ali de ninar, um aconchego que tá falando de mãe. E mãe retrata isso, né? Aconchego, segurança, tranquilidade. Então a música, a cantada é isso aqui, ó. Tempinho. Deus a escolheu, não há outra igual. Muitas são as mães aqui, essa é especial. Então eu falo, Deus a escolheu, não há outra igual. Muitas são as mães aqui, essa é especial. Essa, então o aluno aponta para a mãe dele que está na plateia. Essa é especial. Entendeu? Vamos lá. Um plano de Deus, um bebê gerar, grava na alma humana a imagem de Deus a se revelar. Então, um plano de Deus, um bebê gerar. É só as mamães que geram, né? Então, esse é um plano divino. Grava na alma a imagem de Deus a se revelar. Então, aí, ó, fica a dupla ideia que é da gente, né, que somos o quê? Feitos à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo essa música, ela encaixa completamente falando de quem? Falando de quem? Falando de Maria, a mãe de Jesus. Então essa ideia, essas músicas, essa aqui é só um exemplo que eu tô dando pra você hoje dessa música O Amor de Mãe. Mas ela funciona tanto para o Dia das Mães, para falando de todas as mães mesmo, ou da minha mãe individualmente, no caso eu sou aluna, cantando pra minha mãe, estou homenageando a minha mãe. Só que essa mesma música deslocada, lá no final do ano na cantata, ela vai ali dizer da mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. E assim funciona com todas as outras músicas, a música de Páscoa também. Lá a gente fala da Páscoa, a gente conta que foi a saída do pessoal, né, do Egito, tal, a passagem, e aí a gente fala do chocolate, do coelhinho, só que eu explico na música que não tem um coelhinho nada, que chocolate você pode, sim, chocolate é gostoso, mas você pode comer o ano inteiro, na Páscoa tem, mas no ano inteiro você pode comer. Então assim, são músicas que são educativas, que tem um fundo cristão, porque são festas cristãs, não é verdade? Natal, Páscoa, Dia das Mães também, são festas cristãs, mas que elas também, elas performam estrategicamente e perfeitamente num grande musical que você pode fazer na sua escola no final do ano. E você fala assim, mas Gi, agora já é mês 7, dá pra começar a partir de agora? Dá pra começar, porque tem a música do Dia dos Pais. A música do Dia dos Pais é da mesma forma. Vai homenagear o pai, mas essa música é deslocada lá pro final do ano. O pai vai ser quem? Você já entendeu a ideia? O pai vai ser o pai Jesus, que nas cantatas, a maior parte das cantatas, o pai de Jesus não é muito mencionado. E aí eu sei que todas as músicas elas funcionam separadamente, mas elas juntas formam uma narrativa e você constrói aí um musical com seus alunos. Aí, agora a ideia é, além, a ideia pedagógica, né? Musical é o quê? Trabalhar com essas músicas, as versões, as atividades. Então, o que você vai trabalhando no dia a dia da sala de aula. Por que tem a versão que tem uma instrumental, que tem um guia? Porque é o seguinte, eu quero que esse aluno, antes de aprender a letra, que ele vá memorizando a linha melódica, que ele vá internalizando a parte rítmica, que ele vá reconhecendo os timbres, que ele vá educando o ouvido também para quando ele for colocar a letra, ele já conseguiu ali trabalhar a questão da afinação, ele já sentiu com o corpo. Eu já trabalhei todos os conteúdos, as metodologias ativas, eu já trabalhei tudo isso. Então agora,
hora que chegou a parte de colocar a letra, esse aluno ele tá preparado, a minha turma tá preparada. Aí o que acontece? Eu não preciso passar tanto tempo ensaiando com os alunos, aquela loucura toda. Lógico que vai ser necessário alguns ensaios, mas não vão ser ensaios que vai ser maçante, que tem que repetir milhões de vezes, porque a criança se cansa. Se a gente cansa, imagina as crianças, né? Então é isso, é você ter um trabalho contínuo, você ter um resultado de algo que você já trabalhou durante o ano. E se você começar exatamente agora, nesse exato momento, dá tempo de você trabalhar isso na sua escola, tá? Bom, para essa primeira atividade, você vai precisar apenas de uma folha de papel. Olha só que facilidade, né? Eu tô pensando em você, professor, que não tem recurso na sua escola, ou você mesmo não tem recurso. Então, vamos pensar em coisas simples, que vai dar resultado, que as crianças vão aprender, só que o material simples que você tem, que ele tem, todo mundo tem. Então, foi nisso que eu pensei. Então, ó, olha só. Você vai precisar de uma folha de papel em branco, tá? Aí você vai dobrar essa folha ao meio e vai dar mais uma dobra. Então, vai dobrar em 4, tá bom? Então, deixa ela desse tamanhozinho aqui, tá? Então, olha só, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar em dupla e a gente vai trabalhar aqui a questão dos tempos. Tá bom? Como assim, Di? Como é que eu vou fazer para poder marcar esses tempos? Então, eu não falei para vocês nos stories, mas aqui, ó. Você vai precisar de 4 tampinhas, tá? 4 tampinhas. Eu escolhi 4 tampinhas aqui, ó. Tampinha de caixinha de leite. Mas pode ser qualquer outra tampinha que você tenha. Pode ser copo, pode ser 4 borrachas, pode ser 4 objetos, tá? Se você tiver 4 tampinhas, é interessante porque elas têm o mesmo formato e dá a ideia de ser os 4 pulsos que você vai andar com eles aí. Conseguindo ver aqui a mesa? Deixa eu só chegar um pouquinho mais pra cá. Então, aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, tô pensando que você vai trabalhar em dupla com seus alunos e aí na mesa, pode ser tanto na mesa quanto pode ser no chão, tá? Se você optar por fazer no chão, fica um de frente pro outro e fica essas 4 tampinhas entre eles, tá bom? Então, fica um aluno aqui, o outro aluno aqui de frente, fica essas 4 tampinhas que vai demarcar aqui os tempos, tá? Essa música é no compasso quaternário, então a gente vai trabalhar isso aqui, tá bom? Então, agora eles vão trabalhar aqui a questão das notas mais longas, certo? A gente vai trabalhar aqui duração. Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, porque passou pelas 4 tampinhas, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e eles vão trocar, tá? Vou chamar aqui a minha participação especial, por favor, convidado. Seja muito bem-vindo! Muito bem, meu convidado chegou aqui. Então, olha só. Então, tá lá na sua escola, tá? Está na sua sala, tá? Pode usar a mesa para fazer isso ou pode usar também nas cadeiras, tá? Na mesa da escola mesmo, no chão, ou no chão. Então, olha só. Então, eles vão trocar, ó. 1, 2, 3, 4, e aí ele vai responder pra mim. 1, 2, 3, 4, andando, ó, pelas 4 tampinhas, terminou e volta. Certo? Então tem que, ó, trabalhar isso daqui. Aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, a primeira parte, você pode pedir para fazer esse treino aqui, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Um vai fazer mais rápido que o outro, mas a música vai organizar eles. Fazer sem música sempre fica mais difícil. Quando faz com a música, é impressionante, eles se organizam. Aí, depois, a gente vai trabalhar só 2 tempos. Então, vai ficar, ó, entre esses 2 primeiros. Esse aqui é o tempo 1, 2, 3, 4. Tá dividido, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar o quê? Se fosse as figuras longas, né? Então, seria o quê? Semibreve, né? Então, agora a gente vai trabalhar 2 tempos. Então, seria o quê? Mínima. 1, 2, então vou empurrar aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e depois só um tempo. Então, seria 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bom, isso na música, como é que isso vai se comportar na música? Tá? Vamos ver agora? Tem uma introdução, né? E aí depois tem um plim, uma preparação. Já pensei nessa preparação justamente para isso, tá bom? Para o aluno se preparar. Então, na primeira parte, ele escuta, né? E depois ele vai se preparar, tá? Essa atividade, ela é recomendada para fundamental. Ali, terceiro ano, já consegue executar muito bem. Terceiro, quarto, quinto ano, executa muito bem essa primeira parte aqui. Tá bom? Como a música, ela tem algumas frases musicais, ela tem tema A e tema B. No segundo tema, a gente vai fazer uma outra atividade aqui que faz parte da mesma música. Vai fazer tudo isso na mesma aula, Di? Não, você vai, ó, fracionando isso em aulas. Lembra que eu te falei que é um multiplicador de atividades? Então, vou colocar aqui a música. Vou colocar a versão instrumental, tá bom? Você começa.
começa, tá? Ó, tem a preparação. Vai lá. Agora só 2, vamos lá? Agora só 1. Tá vendo no 4? Deu pra entender como é que vai funcionar? Todo mundo conseguiu entender? Bom, então a primeira vez você pode fazer só os 4 tempos ali para os alunos sentirem essas notas longas, né? Aí depois você vem para metade, é outro movimento, e aí depois só o pulso, né? Pode também mudar, quando for aqui só o tempo 1, pode bater palma. Aí, professor, você vai pensando aí como é que vai funcionar melhor para sua turma, como é que vai funcionar melhor para sua área de atuação. Tá? Agora a gente vai para a segunda parte, porque agora mudou aqui, né? A linha melódica é outra coisa. Agora a gente tem um segundo tema dessa mesma música. Então agora vai ser o seguinte, a gente vai fazer uma brincadeira aqui de mãos, tá? Então olha só, primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Primeiro aquele troca aqui 4 vezes, ó. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Essa é a primeira parte, ok? Tá? Então mais uma vez. 1, 2, 3, 4, aí depois 1, 2, 3, 4. Aí vai trocar, certo? Isso aqui é facinho, todo mundo já brincou com isso. Nós já brincamos com isso, tá? Os alunos de hoje em dia não tiveram a oportunidade de brincar com isso, então agora você pode levar isso para sua aula de música. Olha só que bacana, tá? A gente vai trabalhar aqui lateralidade, trabalha a percussão, trabalha a interação, certo? Vamos lá, de novo, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não termina aqui. Agora vem pra perna. Na perna isso aqui, ó. 1, tá bom? Então, ó, agora não vai ser contratempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, o tempo 1 na perna, 2 no peito, 3, 4, aí volta. Peito, perna, 3, 4, e aí volta pra cá. Tchan, 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 e... porque termina. Certo? Bom, vou colocar agora com a música para poder ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Deu para entender? E aí depois, na segunda, volta aqui, né, para as notas longas, certo? E a gente faz aqui a marcação como se fosse aqui uma divisão dos compassos, né? Aqui como se fosse o pulso, para a criança entender. Aqui tem a nota que vai andar nos 4 tempos, tem nota que vai andar só em 2 tempos, e nota que vai andar só em 1 tempo. Então aqui a gente tem a pulsação. Tá vendo como a gente está trabalhando os elementos musicais que são importantes? É ativo, tá dentro da música, e essa é apenas uma das atividades que você vai encontrar lá dentro do MM da Gi, certo? Beleza, então.
Agora, dá pra gente trabalhar e a versão playback, como é que você trabalha? Vou te mostrar agora como você pode trabalhar a versão em playback. Como essa música foi composta no lullaby, né? É uma música mais tranquilinha. Você pode trabalhar principalmente com a educação infantil agora. Porque tem aquele momento da aula, que é um momento de relaxar. Você pode trabalhar isso no final da aula ou no começo da aula, depende, né? Você vai sentir, você vai ter esse feeling aí da sua turma. Se você chegou, a turma tá agitada, dá uma acalmada neles, certo? Talvez chegou da educação física, chegou do intervalo, geralmente as crianças chegam agitadas, então a hora de dar dá uma acalmada neles, ou pode ser também para poder finalizar a aula, para finalizar de um jeito gostoso, de um jeito tranquilo, então dá para trabalhar isso também. Então, nessa atividade agora de relaxamento vai ser a massagem. Mas como é que vai trabalhar a massagem? Então, a proposta é o seguinte, que você trabalhe com seus alunos em roda, tá? E aí um vai ficar atrás do outro em roda. Então, um vai fazer uma massagem a massagem, então ele vai ter o quê? Que sentir, vai ser a parte mais sensorial, tá? Então, vai fazer uma massagem ali no colega. E aí, quando o tema musical, ele se repete, a frase se repete, aí gira, aí o que eu fiz no colega, ele vai ter que fazer em mim. Então, você vai trabalhar a memória, vai trabalhar a questão do sensorial, vai estar ligado à repetição. E isso é muito interessante para você trabalhar com seus alunos. E eu vou fazer agora uma pequena demonstração. Vou chamar novamente aqui o meu convidado especial. Ele tá aprendendo muito bem, parabéns, convidado, você tá indo muito bem. Ó, agora eu vou trabalhar a versão playback, tá? Não precisa da minha linha melódica, né? Porque é uma música mais tranquilinha. Então vou trabalhar o playback agora. Ó. Vai repetir, agora vai trocar. Ele agora vai ter que fazer aqui em mim, ó. Vamos ver se ele decorou. Voltou, agora vem outro tema. Se você tiver uma bolinha, pode fazer também. Aí troca. Calma, troca a mão. Vai repetir, trocou. Isso. Obrigado. Ok, e essa é uma atividade, é uma ideia que você pode fazer com seus alunos menorzinhos. Você trabalha ali com maternal, né? Trabalha com pré. Pode trabalhar, pode até trabalhar com os maiores também, aumento de relaxar. Você pode também colocar ali, fazer com os movimentos. Aqui não tem como eu te mostrar isso com movimento, porque aqui a gente tem um espaço pequeno para poder te demonstrar. Bom, eu quero ainda te mostrar uma última atividade que você pode também fazer com essa música. Então a gente trabalhou aqui, a gente trabalhou a questão das notas longas e curtas, a gente trabalhou a parte rítmica, né? Trabalhamos aqui a questão de relaxamento, então teve muita coisa que eu tô trabalhando com essa música estratégica. Viu que eu não... Já passou o Dia das Mães, mas eu tô usando as versões que eu tenho, que é como não tem a letra e não tem a parte cantada, e eu trabalho do jeito que eu quiser, com a atividade que eu quiser, tanto com os alunos pequenos quanto com os alunos maiores. Então tem que ficar claro pra você que um repertório, ele tem que funcionar. Você tem que extrair musicalmente o que você pode. Mas agora deixa eu só mostrar pra vocês aqui no quadro. É uma proposta com material super simples para você trabalhar aí com seus alunos. A questão do legato. Já trabalhou legato com seus alunos? Como é que você trabalha o legato? Porque assim, é algo tão abstrato, né? Trabalhar legato, staccato também é abstrato. Staccato até um pouco mais fácil, porque você coloca ali as crianças pra pular, tal, bater uma palminha curta, um som curto, é mais fácil. Mas e o legato? Quando o legato tem uma nota longa, como é que a gente faz pra trabalhar isso? Vou te mostrar agora, tá? E com um material muito simples. Olha aqui. Apenas um pedaço de elástico, tá? A proposta é o quê? Você trabalhar os alunos em duplas, tá bom? E aí agora eu vou usar a música com a versão... Vou voltar com a versão instrumental, tá? Que tem a guia melódica, certo?
Depois, mais pra frente, dá pra trabalhar com a versão cantada também, não tem problema nenhum. Mas a ideia é o seguinte, né? Você vai trabalhar aqui, eu vou chamar o meu convidado especial novamente. Então, a gente vai trabalhar aqui as frases. E aí, quando for as notas longas, final de frase, a gente, ó, estica o elástico. Porque você vai trabalhar aqui a nota longa. Então, você vai esticar o elástico. Tá? Tudo com a mesma música, tá bom? E olha que eu nem usei a versão cantada. Lembrando que essa música do Dia das Mães, depois ela vai ser realocada lá no final do ano, que vai contar de Maria. Então vamos lá. Vou colocar aqui a versão instrumental. Chega mais pra cá, convidado. Ó. Vai acontecer, viu? Ok. Vocês viram aí, aqui é real, viu, né? Que o aluno aqui soltou o elástico e aí você tem que tomar aquele cuidado, né? Vai dar as regras, né? Que não pode soltar o elástico. Vai acontecer, um aluno vai soltar querer fazer uma graça? Vai, né? Tem como a gente controlar isso? 100% não. A gente dá as indicações, depois fala, menino, não pode fazer, né? Mas aí a música vai acontecendo. Ele vai ter que ficar concentrado com as notas que são longas, vai ter que trabalhar ali, né? Vai ter que sincronizar ali com o coleguinha, vai ter que fazer tudo isso de uma forma que vai funcionar. Então ele tem que estar concentrado, ouvir a música. Olha só quantas quantos comandos ele tem que fazer numa atividade simples com um elástico. Gente, isso aqui é baratinho, né? Nem sei quanto que eu paguei no tamanho de um elástico desse. Pode pegar um pedaço menor, pode pedir para o aluno levar para a escola um pedaço de elástico e aí você faz uma atividade riquíssima dessa, que trabalha apreciação, né? E vai trabalhando. Enfim, já expliquei muita coisa para vocês, tá? E eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Tchau!